Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro da série 4.0 em 40. No encontro de hoje, eu vou apresentar para vocês o Flávio Pique, ele é do Lean Institute Brasil. Ele vai estar conosco hoje aqui para fazer a apresentação sobre Lean na indústria 4.0. Boa noite, Flávio, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Caldana. Maravilha. Bom, como já é de costume de todos que nos seguem, né, a gente sempre inicia com uma breve apresentação da série 4.0 e eu vou para ela. Então, essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do grupo de pesquisa em indústria 4.0 do campus Sorocaba. Para a gente falar brevemente e rapidinho aí sobre as revoluções industriais, né? A gente tem a primeira revolução industrial perto de 1776, com a introdução da força mecânica e a máquina a vapor. Elas substituem a força humana que era utilizada à época. E com isso já existe uma grande diferença, né? Com essa mudança na fonte de energia principal, já existe uma grande diferença na manufatura e na indústria como um todo, até com as tecelagens que surgiram nessa época. Logo depois vem a segunda revolução industrial, ou indústria 2.0, que a gente troca a força mecânica da máquina a vapor pela energia elétrica. E não só a energia elétrica, né, mas como também a modificação dos métodos produtivos. A gente tem com Ford, com Taylor, um dos grandes expoentes dessa segunda revolução, que trazem as linhas de produção, que trazem uma série de coisas, né, que modificam a indústria e o ambiente da sociedade ao seu redor. No final dos anos 70, a gente passa para a terceira revolução industrial, né, que é a introdução da eletrônica e da tecnologia da informação. Estamos trabalhando aí tanto com os controladores lógicos programáveis, que a gente cita o Modicon de 1968, como também com a Apple, com o Microsoft, principalmente a Microsoft, né, naquela época, né, que trazia toda a parte de tecnologia de informação para dentro da indústria. A gente automatizou toda a indústria para transformar todo o processo produtivo, que já era em linha, num processo mais inteligente. E por último, nós estamos agora na quarta revolução industrial ou na indústria 4.0, que nós chamamos que são sistemas cyberfísicos. Esses sistemas, eles utilizam a revolução digital para transformar tecnologias que já existiam, né, coisas que já existiam ao nosso redor, mas transformar o seu objetivo, o seu propósito dentro da indústria, principalmente fazendo a interconexão entre essas tecnologias para que a linha produtiva seja mais inteligente. Na quarta revolução industrial, ao contrário das anteriores, né, nós temos uma mudança que vem da sociedade para a indústria. A preocupação da sociedade com fontes renováveis, com um mundo mais sustentável, está trazendo para dentro da quarta revolução industrial a utilização de tecnologias que permitam que a indústria trabalhe de uma forma muito mais inteligente e de uma forma muito mais personalizada. O que nós estamos falando, né, quando a gente fala de tecnologias que estão transformando a produção industrial? Nós estamos falando de robôs autônomos, de simulação, de sistemas de integração tanto horizontal como vertical, a internet das coisas e a internet industrial das coisas também, principalmente. Né? E quando a gente fala de internet, a gente não pode deixar de falar de nuvem e cibersegurança. Nós estamos falando de manufatura aditiva, principalmente para customização de produtos. Nós estamos falando de realidade aumentada, a parte de megadados, de análise, de compreensão das informações. Todos esses temas aqui, nós inclusive já falamos na série 4.0 em 40 em episódios anteriores. A grande maioria que está aqui, nós já tocamos em alguns pontos, em alguns lugares sobre isso. E onde que isso aparece na indústria? A gente começa a ver, por exemplo, a parte de simulação em Big Data, a gente cria gêmeos digitais para simulação, permitindo que eu não precise mais ficar testando nada na linha de produção. Novos produtos,
novas linhas produtivas, elas são ensaiadas no computador e, dessa forma, você não perde tempo de produção, né? Eu tenho uma rastreabilidade total da produção, tanto dentro da minha indústria como fora dela. Eu consigo ver tanto de onde vêm os meus insumos, como para onde foram os meus produtos. Eu começo a trabalhar com sistemas de visão computacional que, inclusive, podem estar agregados aos veículos autoguiados, que são os AGVs. Né? Eu tenho sistemas de movimentação flexível com braços robóticos inteligentes, alguns colaborativos, inclusive. Né? Eu trabalho com um sistema de manufatura aditiva para um setup inteligente. Eu tenho integração M2M, que é Machine to Machine, e P2M, que é pessoa a máquina. Eu consigo trabalhar com estoque totalmente automatizado. Eu tenho todo um sistema de integração da cadeia produtiva para eu chegar no que interessa para a indústria 4.0, que é a integração fábrica-mercado. A indústria atender ao seu mercado de uma maneira cada vez mais ágil. E, como nós somos uma instituição de ensino, né, a gente sempre se preocupa com as características desse novo profissional. Inclusive porque agora, hoje, o Instituto Federal está com um curso, que inclusive está com as inscrições abertas, né, para a pós-graduação em Indústria 4.0, uma pós-graduação lato sensu. Então, nós estamos formando profissionais para essa nova realidade, uma realidade que ainda está começando no Brasil. E a gente traz, além, claro, da parte técnica, que ela nunca vai deixar de ser fundamental, né, saber programar os robôs, saber fazer os robôs trabalharem em conjunto, nós também temos toda a parte de resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, essa capacidade de coordenação, né, de se autocoordenar. Então, são várias características que existem nos novos profissionais que precisam ser trabalhadas para que o profissional consiga trabalhar dentro da indústria 4.0. Então, para isso, né, para que a gente resolva tudo isso, nós trouxemos hoje aqui o Flávio para falar um pouquinho mais para nós sobre esta parte de Lean, né, que é um dos pilares, uma das coisas mais importantes da indústria 4.0 é justamente o Lean. Então, Flávio, por favor, se você quiser se apresentar rapidamente, depois a gente já parte para a sua apresentação. Legal, beleza, muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite mais uma vez, né? E estar com vocês falando sobre a integração aí, Lean e 4.0, essas duas coisas têm muito a ver uma com a outra, né? Bom, eu sou presidente do Lean Institute atualmente, eu vou mostrar um slide apresentando rapidamente o que é o Instituto, né? Sou engenheiro, atuo aqui no Instituto já há mais de 20 anos, já vim de qualidade total, vim de várias áreas, e estou já há mais de 20 anos no Instituto, atuando nas mais diversas áreas, né, e propagando o Lean para que as pessoas possam usar em ambientes de manufatura, de escritórios, em todas as áreas onde ele se aplica, né. Sou também professor tempo parcial na Unicamp, então é um prazer estar aqui, né, com vocês, também uma instituição de ensino, né, e vamos bater esse papo, então, sobre Lean e Indústria 4.0, né, um prazer. Maravilha, vamos lá. Posso já compartilhar minha tela aqui? Por favor. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Está aqui. E aquela pergunta, se já estão vendo minha tela. Tudo certo. Legal. Então, bacana. Bom, Lean Indústria 4.0, né? Coloquei um subtítulo aqui, como começar com um propósito claro, sem desperdícios e mantendo a evolução permanente. Tá? São princípios aí que o Lean traz e que são muito importantes da gente trazer para que sejam agregados a essa jornada de transformação com a indústria 4.0 que toda empresa aí venha buscar, né? Uma apresentação rápida, então, do que é o Lean Institute Brasil, né? Nós estamos, então, já há mais de 22 anos no Brasil, né? Estamos indo para 23 anos no segundo semestre agora, né? Já realizamos mais de 1.000 projetos de consultoria, né? Já atingimos aí mais de 75% das 100 maiores empresas, mas trabalhamos também com empresas médias
Empresas pequenas, nós temos um grande prazer, nós estamos num projeto junto com o Sebrae, hoje em dia, numa atuação que chama Ganhos Rápidos, né? Então, nossa missão é realmente a gente impactar na sociedade, ajudando no avanço aí, tanto das empresas quanto dos clientes, né? E fazendo com que o nosso país seja mais competitivo, né? Bom, nós buscamos ser sempre parceiros da transformação estratégica das organizações, né? Vocês vão ver que o Lean ele começou com um enfoque muito grande na produção, mas, na verdade, ele é uma filosofia de gestão que abrange a empresa inteira, né? Então, nós temos atuado em várias empresas acompanhando toda a jornada de transformação Lean, e é lógico que nessa jornada de transformação Lean, ela hoje em dia, ela também agrega toda essa busca da implantação da indústria 4.0, né? Sobre isso exatamente que nós vamos falar, né? Nós buscamos sempre desenvolver conhecimento, né? Então, a gente promove eventos, temos mais de 500 artigos no nosso site, publicamos livros e tudo mais, né? E nós fazemos parte de uma rede global de institutos, né, que foi fundada pelos gurus que lançaram esse conceito de Lean pela primeira vez no mundo, né? Que é o James Womack, lá dos Estados Unidos, Dan Jones, do Reino Unido, uma pesquisa, né, original que lançou tudo isso, e nós temos hoje mais de 30 institutos, né, com essa mesma missão de propagar o Lean e de fazer com que a sociedade melhore e as empresas também aplicando o Lean, né? Muito legal que o professor Caldana já deu a abertura, né? Recapitulando o que é o 4.0, da indústria 4.0, vou trazer aqui também as origens do Lean, né? Ele é totalmente baseado, o que a gente chama de Lean hoje em dia, ele é baseado nas práticas e conceitos de gestão que foram desenvolvidos na Toyota, né? Então, a Toyota entrou no ramo automobilístico logo após a Segunda Guerra, né? E foi desenvolvendo um sistema com tentativa e erro, sempre buscando muita simplicidade, muito aprendizado, muito envolvimento das pessoas, né? E isso tudo foi revelado para o mundo, na verdade, para o mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Numa pesquisa do MIT que foi feita no final da década de 90, né? Uma pesquisa muito ampla na indústria automobilística, né? De mais de 5 anos, né? Onde foram comparadas as eficiências de todos os setores, de todos os players, vamos dizer assim, né? Dos vários continentes, fabricantes de automóveis, e chegaram à conclusão que a Toyota ela se destacava enormemente. Tinha processos já nessa época, né, no final da década de 90, tinha processos extremamente mais eficientes, com metade da área, metade dos funcionários conseguia entregar a mesma quantidade de carros do que outras montadoras em outros países, né? Desenvolvia produtos em metade do tempo, enfim, tudo isso, né? Isso foi relatado num livro que virou um best-seller aí de administração, né? Que é A Máquina que Mudou o Mundo, né? E esses gurus que lideraram essa pesquisa, então, fundaram os primeiros institutos, né? E por isso que nós fazemos parte dessa rede, né? O José Ferro, que fundou o nosso instituto aqui no Brasil, ele fez parte dessa pesquisa, enfim, de James Womack, que até hoje a gente também interage, faz parte dessa nossa rede global de institutos, né? E esses mesmos autores depois cunharam o termo, né? Lean, que quer dizer uma coisa enxuta, uma coisa sem gordura, tentando caracterizar, então, essa generalização, né? Aprender com o que a Toyota desenvolveu e buscar a sua essência, que possa ser aplicada em qualquer setor, né? Não só na automobilística, que possa ser aplicada em qualquer país, não só no Japão, né? E isso propagou para o mundo e propagou para todos os setores, né? Então, hoje em dia, consenso, né, de que o Lean é um conceito de gestão que representa uma excelência empresarial, não diria nem só excelência produtiva, né, excelência operacional, como alguns chamam, né? Uma excelência empresarial, né? Porque ele abrange todos os aspectos de uma empresa dos mais variados setores. Nós já trabalhamos com empresas de serviços, hospitais, bancos, fábricas, montadoras, autopeças, bens domésticos, o que você imaginar, construção, agronegócio, educação, né? Então, no mundo inteiro existem aplicações do Lean nos mais variados ambientes, né? Em todos os aspectos das empresas, produto, vendas, relação com fornecedores, estratégia, gestão de pessoas. Então, ele tem uma aplicação bastante ampla, né? Bom, e o que é o Lean? Quando a gente fala do Lean, as pessoas, a primeira coisa que lembram, puxa, Lean é eliminação de desperdícios, né? Porque isso é extremamente forte no Lean, né? Esse foco em eliminar desperdícios.
o Lean nos traz ferramentas muito eficientes para isso, né? Muito efetivas, né? Você, quando aplica um sistema puxado, um Kanban, quando você transforma a sua produção em células, enfim, tudo isso sempre dá um resultado muito grande e nos ajuda a eliminar vários desperdícios em todo o fluxo de valor, né? Todas essas ferramentas do Lean que muitos certamente já ouviram falar e muitos aplicam e praticam, né? Mas, na verdade, quem pratica o Lean profundamente, quem, né, estudou essas origens do Lean, ele não começa daí. Eliminar o desperdício, na verdade, é uma consequência, porque o grande objetivo do Lean é maximizar o valor entregue ao cliente, né? Então, é daí que tudo começa, né? O que é valor para o cliente, né? Seja em produtos a gente precisa entregar, né? Conhecer muito bem o cliente, né? Entregar ele rapidamente, acompanhar as tendências e tudo que a gente faça na empresa, né? Todo o esforço que a gente possa despender de pessoas, de recursos, de energia, todo o esforço que não agregue valor para o cliente é exatamente a definição de desperdício, né? Então, desperdício é tudo que a gente faz que não agrega valor para o cliente, né? Agora, existe um terceiro elemento do Lean fundamental que, por vezes, as pessoas também não percebem que é, na verdade, o coração disso tudo, né? Então, Lean, mais do que ferramentas, né, ou conceitos muito práticos que existem, né, que transforma totalmente a forma como a gente produz, né, ele é um sistema sociotécnico, né, a gente gosta de falar, né? Então, ele tem mecanismos de gestão que propiciam com que as pessoas atuem muito fortemente, expondo problemas e melhorando o sistema, né? Então, essa parte do Lean, de criar um sistema. Por que no Lean se fala muito em gestão visual, né? Em um ritmo controlado? Porque a gente quer que as coisas estejam padronizadas, estejam sem desperdício, né? Então, um fluxo totalmente eficiente, e qualquer variação nisso seja exposta rapidamente e as pessoas usem a sua inteligência, a sua iniciativa, a gente tem um sistema de gestão que incentive as pessoas a resolver os problemas, tá? Então, essas essências todas do Lean, vocês vão ver que elas vão trazer uma sinergia muito grande com vários objetivos da indústria 4.0. E diria que elas dão vida também, quando agregadas aí, quando a gente soma o Lean com a indústria 4.0, a gente consegue, então, uma coisa extremamente poderosa, né? Lógico que aqui tem várias palavras, né? Mas quem tiver curiosidade, isso aqui vem do livro Modelo Toyota, né, do Leiker, que estudou o conceito Toyota, né, na origem, que é a origem do Lean, e ele nos traz uma visão bastante ampla, né? Então, aqui para reforçar que o Lean não se reduz a ferramentas, nem tampouco se reduz a parte de processo, que é muito forte, né, muito conhecida no Lean, né? Todo mundo que fala do Lean fala em fluxo contínuo, em sistema puxado, nivelado, em padrão, controle visual, né, em tudo isso, né? Vocês vejam, tecnologias confiáveis e perfeitamente testadas, né? Tem muita tecnologia. Então, essa é a parte mais visível do Lean, né? Agora, o Lean, na verdade, tem toda uma filosofia, que é o mais importante, né? Uma filosofia de longo prazo, né? Em termos de agregar valor para os clientes. Ele tem todo um conceito de desenvolvimento de pessoas e de parcerias com fornecedores, desenvolvimento dos líderes para que eles realmente sejam coach das pessoas e desenvolva os solucionadores de problemas, né? Então, o conceito de Kaizen, de melhoria contínua, o conceito de ir ver onde as coisas acontecem, né? Tem vários termos japoneses aqui, por exemplo, Genchi Genbutsu, né? De envolver as pessoas, né? E todos participarem das decisões. Vocês vejam que ele está aqui no topo, né? Do que a gente objetiva com o Lean, né? Então, calcado na filosofia, mudando processos, desenvolvendo as pessoas e parcerias, a gente soluciona problemas, sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais e do dia a dia, né? Então, esses elementos todos do Lean, nós vamos resgatar depois lá na frente e vamos discutir como que eles podem ter uma sinergia, né, uma conexão extremamente grande com a indústria 4.0, né? Finalizando aqui, então, essa recapitulação, vamos dizer assim, sobre o Lean, né? A gente enfatiza bastante que
o Lean não se resume a melhorias de processo, né? No triângulo anterior isso ficou claro, né? Aqui é uma outra forma de representar. No Lean a gente representa muitas coisas, né, com casas, né? Acho que muitos já ouviram falar da casa da Toyota, né? Quando a gente fala de Lean, né? Essa aqui é também uma casa onde ela tem um sentido mais amplo das dimensões da transformação Lean, né? Então, todas aquelas melhorias de processo que são sensacionais quando a gente aplica os conceitos Lean, eles precisam ter um propósito muito claro, né? Qual o valor que nós vamos agregar para o cliente, né? Como que isso vai impactar no negócio, né? Qual que é a prioridade nesse momento, né? Então, a gente sempre fala que é preciso uma abordagem situacional, né? Não é assim, a implantação ela tem sempre o mesmo roteiro. Não, cada empresa ela tem as suas necessidades, e por isso que é a abordagem situacional, né? Aqueles problemas estratégicos que ela precisa resolver, aqueles problemas do cliente que ela se propôs a resolver, né? Em função disso é que ela pode usar os conceitos Lean para uma revisão dos processos, né? E aí a indústria 4.0 também vai ter uma sinergia aqui enorme, né? Mas a hora que a gente muda os processos, a gente muda a forma com que as pessoas interagem no trabalho, né? A gente muda as formas de trabalho. Trabalho em equipe, por exemplo, no Lean, né, quando a gente fala de células, ele precisa ser muito mais efetivo, né? Quando a gente fala de expor problemas, né, e com a indústria 4.0 a gente tem toda a informação em tempo real, as pessoas precisam estar preparadas para usar aquela informação, né? Então, a gente precisa desenvolver capacidade das pessoas e principalmente a capacidade de resolver problemas, né? Isso é uma ciência, né? Resolver problemas desde a qualidade total, né? Existem várias ferramentas, o Lean incorporou tudo isso, né? E a postura, a proatividade das pessoas na base em resolver problemas e a liderança apoiando isso e desenvolvendo as pessoas, é isso que dá vida ao Lean, né? E todo um sistema de gestão, né? Então, como que a gente tem uma visibilidade hora a hora, minuto a minuto do que está acontecendo? A indústria 4.0 também vai ter uma interface enorme quanto a isso, né? Então, um sistema de gestão que apoia as pessoas em processos muito mais eficientes e que entregue valor. E tudo isso calcado numa mudança de modelos mentais, uma mudança cultural muito grande, né? Então, essas 5 dimensões aqui do Lean, elas trabalham de uma maneira integrada, né? Você não faz assim, só um pilar, depois só outro, né? A gente faz isso tudo, é uma coisa sistêmica, né? Eu fui contando uma história das conexões, mas na verdade elas estão extremamente relacionadas, né? E nós vamos, então, fazer essa reflexão, né? Eu vou trazer aqui algumas ideias, né, de como a gente pode, então, ressaltar essa sinergia entre Lean e 4.0. E depois nós vamos ter um tempo aí para perguntas e a gente poder explorar esse tema com as contribuições aí de vocês, né? Bom, o professor Caldana já deu essa revisão muito boa aí do que é a indústria 4.0, de onde ela veio, né? Alguns usam outros termos, né? Então, indústria 4.0 é um termo que nasceu na Alemanha, né? Pegando também aquela visão das revoluções industriais, né? Os americanos, por exemplo, preferem chamar de Advanced Manufacturing, alguns chamam de Smart Factory, não são exatamente sinônimos, às vezes com esses termos diferentes, eles têm algumas nuances um pouco diferentes, mas, enfim, são outras formas de representar, no fundo, o quê? A busca de criar uma rede inteligente de máquinas e processos, né, focados na indústria, né, com o uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação, né? Quer dizer, esse inteligente, ele tem muitos sentidos, né, na conexão com as preferências do cliente, com a resposta rápida, com a disponibilidade para que as pessoas utilizem essa informação, né? Então, dentro dos conceitos aí clássicos, né, de indústria 4.0, sempre se fala, então, da redução desse ciclo, né? Se você tem um evento que ocorre, até que ele seja identificado, analisado, haja uma decisão, até que haja uma ação, né, para responder àquele evento, né, vamos supor, corrigir um desvio, né, ou até melhorar alguma coisa, com a indústria 4.0, esse ciclo todo é brutalmente reduzido, né? Então, a gente vê que o conceito de indústria 4.0, ele é bastante amplo, né? Ele tem uma conotação estratégica, né, de mudança das empresas, em elas responderem muito rapidamente às mudanças do mercado e poderem entregar com mais eficiência, mais conectadas aos clientes, né? A gente sempre fala de indústria 4.0, ela sempre tem uma conexão
extremamente forte com as tecnologias, né, que hoje em dia estão muito mais disponíveis, mais baratas, mais avançadas, né, e o professor também trouxe uma visão ali das principais tecnologias, né, e é importante a gente sempre lembrar que o conceito ele é muito abrangente, né, ele utiliza as tecnologias, né, ele é totalmente dependente, mas na verdade ele é mais amplo, né, ele não é simplesmente a soma daquelas tecnologias, né. Uma armadilha que a gente não pode cair, né, e a gente precisa estar sempre atento, é a seguinte: as tecnologias são sensacionais, né, então estão cada vez mais avançadas, mais baratas e tudo mais. Então, o primeiro impulso que a gente tem é formular a seguinte pergunta na nossa cabeça, né? Puxa, aonde que eu posso utilizar? Né? Então, a gente vê muitas empresas focadas nisso, né? Puxa vida, a gente fica até... com uma superdose, né, de informação, são tantas oportunidades, né, que a gente às vezes fica até com a visão assim, totalmente focada nisso, né? Puxa, aonde eu posso utilizar, né? Então, o alerta que eu trago, né, não digo que todo mundo cai nisso, né, mas o risco é a gente cair num sistema empurrado, né? Infelizmente, a gente vê, né, em algumas empresas. Outro dia eu estava numa multinacional, o pessoal chegou e falou assim: puxa, a matriz disse que vai mandar aqui um robô para cada filial, mandou aqui para o Brasil, mandou para o México e tal, e que nós temos que usar de alguma forma, né? Não é bem assim, né? Quer dizer, isso é um sistema empurrado, né? No Lean a gente fala muito de sistema puxado, sistema empurrado, né? Sistema empurrado é aquele que programa e gera aqueles estoques, né? E o sistema puxado, a gente fala muito do Kanban, do Just in Time, né? Pois esse conceito de sistema puxado e não empurrado, ele se aplica a tudo, né? Aqui também a gente pode aplicar, né? O que seria um sistema puxado, né? Como é que a gente poderia inverter essa questão, né? É lógico, o Lean parte do quê? Como entregar mais valor para o cliente, né? E para isso, a gente vai desenvolver novos produtos, né? A gente pode transformar o nosso sistema de produção, a gente precisa transformar nosso sistema de distribuição, inovar, dar o salto, enfim, tudo isso, atender melhor no pós-venda, né? A conexão com fornecedores maiores, né? Então, se a gente inverter a questão, e é lógico, todo mundo está sempre preocupado com o cliente, né? Agora, o mindset de deixa eu começar primeiro por isso. Qual que é o valor que eu quero entregar para o cliente? O que eu preciso mudar nos meus produtos, nos meus processos? E, por último, a gente perguntar, puxa, e como que todas essas tecnologias disponíveis podem nos ajudar nisso? Se a gente fizer isso, a gente vai fazer um sistema puxado, né? A gente vai buscar, puxa vida, o que exatamente eu preciso? A gente vai ser mais seletivo, a gente vai priorizar, talvez a gente vai modular o investimento, né? E possivelmente a gente vai mexer nos pontos mais críticos, aonde, ao aplicar a tecnologia, eu consigo, com menos investimento, dar mais resultado para o nosso cliente, né? Então, é esse o caminho que a gente precisa sempre seguir, né? Certamente, muitos de vocês estão fazendo esse caminho, né? Então, é mais esse alerta que eu estou trazendo, né? Infelizmente, a gente vê por aí algumas pessoas que estão num sistema empurrado, né? E não fazendo esse raciocínio puxado a partir de qual valor a gente precisa entregar, né? Eu trago aqui também uma brincadeira, né? Quando a gente começou essa discussão de Lean, Indústria 4.0, né? Já há um bom tempo, né? Quando a coisa começou a crescer, né? Imediatamente as pessoas perceberam o seguinte: puxa, não dá para falar da Indústria 4.0 se a gente nem fizer o Lean básico na nossa fábrica, né? Eu tenho um amigo que visitou a fábrica, puxa, o pessoal estava lá falando de 4.0, eles não estão nem no 1.0, os caras não têm nem um 5S básico, sabe? Eles têm desperdícios evidentes, brutais. Os caras precisam dar uma arrumada na casa antes, né? Então, muita gente já percebeu, né? Em alguns ambientes, você tem que fazer o Lean antes, né? Não adianta você querer implantar vários elementos da indústria 4.0 num ambiente que está com desperdícios gritantes, né? Mas o Lean não se aplica só nisso, né? Então, aqui vem a brincadeira, né? O Lean é antes, durante e depois, né? Quer dizer, ele acompanha essa jornada toda do 4.0, né? Na verdade, nós, com a nossa cabeça Lean, a gente vê que, é lógico, inserção de tecnologia tem sempre existido, né? E o Lean, ao agregar valor para o cliente, busca sempre as tecnologias, e hoje, com toda essa aceleração, tecnologia com a indústria 4.0, esse processo continua, né? A gente brinca muito, a gente fala assim, pense em Lean, né? Já que é uma filosofia,
seja ágil, também conceitos que vêm da indústria de software, que são aplicados em vários ambientes, né? E use a tecnologia da maneira mais inteligente, né? Então, aqui, 3 pontos de reflexão que eu traria, né? Primeira, não automatize desperdício, né? Então, esse Lean antes é fundamental. Faça a lição de casa, né? Está planejando a sua jornada 4.0? Use todos esses conceitos Lean para deixar o propósito claro, né? Aquele telhadinho da casinha, aquele verde, né? E planeje ciclos de aprendizado, né? O Lean, ele tem muito disso, né? A gente, para fazer uma grande transformação, a gente precisa, muitas vezes, dividi-la em pequenos ciclos de PDCA, né? No ágil também é o conceito do mínimo produto viável, né? Que ele emprestou do Lean também, né? E como que a gente pode ir aprendendo e evoluindo, né? E depois, vamos dizer assim, né? Com a implantação e mesmo no projeto dessa implantação, como que a gente pode garantir que esses sistemas sensacionais sejam realmente usados pelas pessoas? Isso que é interessante, né? Essa coisa do sócio técnico. Ao aportar mais tecnologia, não é que a gente vai dispensar as pessoas. Pelo contrário, essa tecnologia toda vai possibilitar informações e recursos para que as pessoas, com a sua inteligência, melhorem os sistemas mais ainda, né? E como que a gente garante que isso realmente seja usado, né? Então, vou falar mais um pouquinho sobre cada um desses elementos, né? Essa do não automatize desperdícios, né? Então, a gente tem lá o conceito dos 7 desperdícios do Taishi Ohno, né? Quem leu já alguma coisinha do Lean já conhece isso, né? Então, na sua fábrica, você já tem um fluxo contínuo puxado, quer dizer, você já fez a lição casa básica, né? De eliminação de desperdício, deixar os fluxos mais transparentes, mais claros. Aí, inclusive, você vai enxergar melhor aonde são os gargalos, aonde vale a pena você começar a sua implantação da indústria 4.0. Né? Sem isso, você pode estar jogando dinheiro fora. Você pode estar, a gente brinca aqui, né? Você pode estar perfumando o porco, né? Você vai gastar um investimento tremendo num sistema que está com deficiências básicas, né? Então, faça a lição de casa antes de tudo, né? Ao planejar essa transformação toda, o telhadinho da casa, né? Qual que é o propósito? Qual que é o valor que eu vou agregar para o meu cliente? Qual que é o problema de negócio que eu preciso resolver? Né? Qual problema precisamos resolver? Né? Então, essa transformação toda ela é estratégica, né? Então, ela tem que ser realmente planejada. Qual que é o desenho futuro do meu fluxo de valor? Né? O Lean, a gente fala muito de flexibilidade, e a indústria 4.0, com todos os seus recursos de informação em tempo real, de mecanismos de resposta rápida, automatizados, ela vai levar isso num novo patamar, né? Mas se a gente não trouxer isso como objetivo principal, né? Como que a gente dá flexibilidade a toda a nossa cadeia, né? Aplicando esse sistema puxado que vem lá do Lean, né? Como que a gente reduz esse lead time, não só dos materiais, do fluxo dos materiais, mas da própria informação, né? Como que a gente reduz o ciclo de caixa da empresa, né? Então, essa visão estratégica, a visão onde que estão os principais gargalos e qual o valor que eu quero entregar para o cliente, né? E nessa implantação, a gente pode utilizar e deve, né, esse conceito do Lean, que é muito importante, de ciclos de PDCA, ciclos de aprendizado, né? A gente tem toda uma aplicação do Lean, que não é tão famosa quanto a aplicação na manufatura, que é a aplicação do Lean no desenvolvimento de produtos e processos. Isso aqui é um capítulo à parte, né? A gente tem vários conceitos, livros, treinamentos, consultorias, né? Então, integrando o desenvolvimento de produto e de processo. Isso tem tudo a ver, né? Desde a tecnologia embarcada nos produtos, que é uma parte também, né, que pode ser agregada da indústria 4.0, até toda a automatização de processos, né, que também podem ser desenhados, né? E a gente pode também aplicar alguns conceitos Lean aqui que vão ser muito úteis, né? O tempo TACT, né, o ritmo, né? Aonde estão os gargalos, a gente fazendo o fluxo de valor, e o investimento modular, né? Quer dizer, puxa, será que eu preciso colocar todo tipo de sensor em toda a minha fábrica, fazer um investimento monstruoso? Puxa, de repente eu vejo alguns gargalos, alguns pontos fundamentais, faço um primeiro ciclo, aprendo, as pessoas se aculturam, conhecem, sabem usar aquela tecnologia melhor, e amanhã a gente avança, né? A gente vai colhendo os resultados e vai avançando nessa implantação. É um possível caminho. Lógico, algumas empresas podem ter uma necessidade de já planejar um salto mais amplo desde o começo, né?
E também um terceiro ponto aqui que a gente traz, né? Garantir que o sistema seja usado pelas pessoas para a melhoria, né? Infelizmente, a gente vê algumas empresas que fizeram investimento brutal, por exemplo, no MES, né? Só que você vai ver as pessoas estão usando muito pouco aquela riqueza toda de informações para fazer os kaizens, né? O espírito principal do Lean é a melhoria contínua, são os kaizens, né? Então, aquela informação toda precisa ser usada pelas pessoas para a melhoria do processo, né? Você pode ter inteligência artificial, deve, muitas coisas podem ser automatizadas, respostas, mas a melhoria do sistema, a melhoria do processo, isso a gente precisa da participação das pessoas, né? Então, se a gente não avança para uma gestão 4.0, né, a gente fica no meio do caminho, né? A gente poderia estar usando, então, essa tecnologia toda para kaizens mais rápidos, né, usando mais dados, líderes mais no Gemba, né, uma parte da indústria 4.0 libera toda uma parte burocrática, né, de coleta de dados, automatiza tudo isso. Que bom, esses líderes vão ter mais tempo para efetivamente estarem lá no Gemba, onde as coisas acontecem, apoiando as pessoas a fazerem melhorias, né, uma cadeia de ajuda mais rápida, né? Ou seja, a gente reforçar os nossos músculos em tratativa de melhorias, né, seja nas reações, onde muita coisa pode ser automatizada, né, reação imediata quando você desvia de um padrão, e principalmente usar tudo isso e a inteligência das pessoas para melhorar os padrões e para a inovação total, que a própria indústria, a implantação de vários recursos da indústria 4.0 já é uma inovação grande, mas com o uso de tudo isso as pessoas podem identificar tantas outras inovações que não param nunca, né? Bom, a gente fala muito de digital twins, né? Eu trago aqui também uma brincadeira, né? Lean e a indústria 4.0 eu chamo de Management Digital Twins, né? O professor citou, por exemplo, na segunda revolução industrial, né, não era só o uso da eletricidade, mas também o uso da linha de produção, né, todos aqueles conceitos que vieram do Ford, né? E a gente também na indústria 4.0 não dá para falar dela dissociada dos conceitos Lean, né? Toda essa flexibilidade, tudo isso que ela traz, vem na origem, né, do Lean, e a gente tem que continuar aprofundando esses conceitos, né? Então, a tecnologia e a gestão, né, juntos, né, conhecendo os hábitos do cliente, conhecendo a demanda, né, usando inteligência artificial, desenvolvendo produtos que realmente atendam a isso, tendo um sistema de entrega, né, totalmente eficiente, de resposta rápida, a cadeia de fornecedores também, toda a distribuição, a logística, né? Então, a gente usando as tecnologias todas para suportar tudo isso e usando a filosofia Lean para integrar tudo isso e entregar mais valor para o cliente, né, dentro daquele sistema puxado. Tá? Então, era isso. Agradeço a atenção e fico à disposição, então, para algumas perguntas que a gente tenha ainda tempo, né? Muito obrigado. Maravilha. Meu microfone, para variar, estava mutado. A gente começa com uma que é uma pergunta muito recorrente, que a gente já até tratou um pouco desse assunto na palestra passada. Você comentou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes as indústrias recebem das matrizes, principalmente quando elas são de fora do país, olha, toma aqui esse pacote de robôs, IA e sensores e implante a indústria 4.0 na sua filial, e você acaba fazendo o tiro acaba saindo pela culatra e você automatiza o desperdício, né? Você consegue jogar mais dinheiro fora mais rápido, né? Como é que fica, embora seja um conceito um tanto quanto difícil do pessoal entender, né? Nem sempre a automatização primeiro é a resposta, porque se você está com problemas de qualidade, se você está com sérios problemas, você só vai maximizar todos esses problemas, né? E aí onde entraria o Lean para que a gente consiga barrar essa loucura, digamos assim, né? De produzir mais lixo, para dar um passo atrás. Não, ótima pergunta. É exatamente aquele alerta que eu fiz, né? Não cair no mindset do sistema empurrado, né? Preciso enfiar tecnologia. Meus concorrentes estão enfiando tecnologia. Puxa, veio o fornecedor aqui me ofereceu umas coisas, é o mais moderno, eu preciso pôr. Calma, né? Você precisa inverter esse raciocínio, né?
qual que é o valor que eu quero agregar para o cliente, aonde que eu preciso aplicar, entender os meus fluxos, aonde que estão os gargalos para entregar esse valor, aplicar seletivamente, né? Numa empresa que tem a filosofia Lean implantada, a jornada 4.0 dela é totalmente diferente, né? A gente tem acompanhado algumas empresas onde ela segue esse raciocínio, né? Se uma empresa ela não tem o Lean já mais maduro, vamos dizer assim, né? E ela percebe toda essa oportunidade, ela quer aplicar, enfim, todas essas tecnologias. E aí a gente tem que fazer aquela recomendação, né? Puxa, aprenda o Lean, faça a lição de casa, né? Dê uma arrumada na casa, né? E aproveite esse conhecimento para continuar na sua jornada de indústria 4.0 nesse mesmo novo mindset, vamos dizer assim, que a empresa traga, né? Ao aplicar o Lean, ao focar no valor para o cliente, né? Antes mesmo de toda essa intensidade maior, né, de avanço tecnológico, indústria 4.0, no Lean a gente sempre discutiu, puxa, eu preciso automatizar todas as minhas máquinas, puxa, é tudo conforme a necessidade, a gente fala no Lean, né? Onde que eu preciso mudar? Às vezes você acelera um processo, uma parte do processo e simplesmente acumula mais estoque na etapa seguinte, né? Então a gente tem que sempre ter a visão da cadeia de valor como um todo, né? Acho que isso já é um antídoto a não fazer essas melhorias pontuais que alguns fazem, né? E que acaba sendo um erro. O pessoal acredita muito, a gente está tentando corrigir isso durante a série, né, que a indústria 4.0 significa implantação de tecnologia. Não está errado, né? Normalmente você precisa implantar uma tecnologia, você vai implantar um sistema de inteligência artificial, sensoriamento, você vai fazer alguma coisa, né? Mas só o implante não garante que você está na revolução 4.0. Temos aqui algumas perguntas, vamos iniciar pela do Afonso Celso Oliveira. Usando a ferramenta Lean como parâmetro, como está a indústria brasileira? Bom, é sempre difícil a gente tentar dar um panorama geral, mas eu diria o seguinte, o uso do Lean, ele está bastante disseminado, né, no Brasil, né? Então, praticamente, se pegar no universo de manufatura, praticamente todas as empresas de manufatura, algum contato, alguma aplicação do Lean, elas fazem, né? Em serviços, está ganhando espaço. Então, terem tido algum contato com o Lean, aplicar alguma coisa do Lean, eu diria que está bastante disseminado. Agora, aplicar com maturidade, né? Aplicar com profundidade, aí a coisa já é difícil quantificar. E eu já diria que não são tantas assim, né? Porque aplicar o Lean com profundidade não é só aplicar um Kanban, fazer um mapeamento de fluxo de valor. É mudar a liderança, é mudar a forma como as pessoas resolvem problemas diariamente, é o gerenciamento diário. Então, existem muitos aspectos mais profundos do Lean que aí eu já diria que não são tantas assim que já chegaram nesse estágio, né? Quanto mais avançado você estiver nesse estágio, mais você vai tirar benefício de trazer a indústria 4.0 e aplicar as tecnologias aonde você realmente precisa para alavancar o valor para o seu cliente, né? Maravilha. Pergunta do Dalton Buccelli, um dos nossos professores. Opa, grande Dalton, um abraço. Você comentou dessa parte de líderes e como que a gente lida, né, com líderes de empresas que ainda não sabem medir desempenho, não tem essa ideia de sensoriamento de processo e já querem partir para a indústria 4.0 mesmo sem tendo a lição de casa pronta. Então, boa pergunta, né? A gente sempre tem que olhar esse Management Digital Twins, né, que eu brinquei. Quer dizer, então são elementos de gestão, né, que o Dalton traz, né? Puxa, como que esse líder ele acompanha o desempenho da sua organização, da sua empresa, né? Pode ser o desempenho final, financeiro, de satisfação do cliente, mas também o desempenho, né, operacional e nas várias etapas e como que eles influenciam nesse resultado final, né? Então, isso implica em sistemas de gestão, né? Não necessariamente com sensores ou sem sensores, enfim, formas de que as pessoas tenham a informação rapidamente na sua mão, as pessoas que podem atuar no processo e melhorar o processo, né? Não só informação
o diretor ou coisa assim, né? Então, se a empresa não tem essa visão, né, de trabalhar com indicadores, de medir a gestão, realmente fica difícil ela querer partir para colocar sensores de uma forma um pouco aleatória, né? Então, eu diria que também tem que ser um sistema puxado, quer dizer, o que é importante para ela medir? Quais são os pontos de controle necessários para que ela entregue aqueles objetivos finais de satisfação do cliente e de resultados para a empresa, né? Aí é que a gente pode fazer o sistema puxado aonde que a gente vai aplicar os sensores, né? Agora, se a liderança não tem essa cultura, aí realmente pode ser um desperdício, né? Ele pode pôr um monte de desperdício de sensores que não vão se integrar a essa cadeia toda de gestão, né? Informação na base, intermediário, até chegar nos resultados finais para a direção da empresa. Você cria um problema, você cria dado que não serve para nada e você fica apoiando muitas vezes a sua decisão em dados que não tem serventia, né? Perfeito. Uma pergunta aqui do Cláudio. Do ponto de vista mais prático, primeiro ele agradece, né, a palestra, e do ponto de vista mais prático, qual seria o roadmap para essa disseminação do Lean Automation e como vender isso para a gestão? Eu não sei se eu não chamaria de Lean Automation, né? Quer dizer, acho que é o Lean como entregar mais valor para o cliente. A gente vai aplicar tecnologia, seja automação, seja o que for, onde for necessário, né? Então, no Lean, essa é a frase que a gente mais usa, né? Onde for necessário. Então, o objetivo não é automatizar tudo, né? Agora, se puder voltar à pergunta, eu penso mais no termo do Lean Automation, né? Como vender isso para a gestão? Então, se a gente está precisando vender uma ideia para a gestão, alguma coisa está invertida, né? O Lean, como eu falei, o Instituto tem 22 anos, né? Quando a gente começou, o próprio Lean tinha que ser vendido para as empresas, pouca gente conhecia, né? Então, às vezes, a gente tinha algumas pessoas já numa média gerência, né, que já tiveram algum contato, viram a força daquilo, e elas vinham nos perguntavam isso, né? Puxa, como é que eu posso vender o Lean para a minha direção, né? Então, como que isso aconteceu? O pessoal começou a aplicar, mostrou resultados, aplicou às vezes numa pequena escala, né? Mostrou resultado, a direção da empresa percebeu e rapidamente o processo inverteu e foi para o sentido que deveria ser. Quer dizer, na verdade, a implantação do Lean é uma coisa estratégica, né? E hoje, por exemplo, quem nos procura não são mais gerentes médios, são presidentes de empresas, CEOs. Puxa, eu quero fazer a transformação estratégica do Lean. A mesma coisa, quer dizer, a indústria 4.0, né? Ela traz enormes benefícios. Muitas vezes as pessoas, né, engenheiros ou gerência média, até por um contato maior, já estão vendo esses benefícios, né? E às vezes ficam nessa situação que a gente estava no Lean há 20 anos atrás, né? Puxa, como é que eu vou vender para a minha direção? Né? Isso está invertido, quer dizer, a direção é que deveria estar vendo, né, a oportunidade estratégica e está propagando isso para a empresa, né? Mas talvez o caminho, né, se na sua organização isso acontece, e muitas acontecem, né? Eu diria, faça pequenos experimentos, né? Aqueles ciclos pequenos de PDCA são fundamentais, né? Uma coisa de investimento menor, uma coisa que mostre um resultado, que as pessoas aprendam, isso vai começar a chamar atenção e a direção vai começar a ver que aquilo realmente funciona, né? E aí o circuito vai inverter como inverteu no Lean, né? A gente tem o efeito bidê, né, de baixo para cima, e o efeito chuveiro, de cima para baixo, né? Toda a transformação organizacional, de cima para baixo, é que ela funciona, né? Às vezes a gente precisa começar vendendo a ideia para cima, né? Até se na nossa organização essa conscientização ainda não existe, né? Uma outra colocação do próprio Cláudio, que eu achei muito interessante: como medir esse grau de maturidade de um processo ou de uma empresa para que a implantação da indústria 4.0 seja algo de sucesso? Sensacional essa pergunta também. Quer dizer, medir já existem vários modelos, né? Por aí de assessments, né? Sobre maturidade para a implantação da indústria 4.0, né? Então, em termos de infraestrutura necessária, em termos de uma série de coisas, né? Nós temos também vários modelos de assessment quanto à maturidade Lean, né? Nós já ajudamos várias empresas, muitas querem desenvolver, né? Que podem medir dentro dessa jornada Lean e tal. A sua pergunta traz uma grande provocação. Olha, vou até me empenhar mais nisso e buscar parceiros aí que queiram responder essa sua pergunta junto com a gente, né? Se eu estou falando aqui que, puxa, indústria 4.0 e Lean
cada um ficar num canto, isso não está legal. A gente tem que falar de um Lean Digital Transformation, né? Indústria Lean e 4.0, né? Qual que seria um assessment, né, de maturidade dessas duas coisas, né? Eu não tenho a resposta pronta, né? Mas com certeza a gente tem a base, né? A gente tem indicadores de maturidade de um e do outro, e a gente integrar isso não vai ser difícil. Olha, gostei da pergunta e já me deu uma boa ideia aqui. E aí já trago outra da Cristina Gouveia, como que o Lean pode ser aplicado na transformação das universidades. Puxa vida, Cristina. Obrigado também pela pergunta. Como eu falei, eu sou também professor, né, na Unicamp. Exato. E tenho lá meus orientandos também e tal. Olha, ele pode ser aplicado nas universidades no mínimo em duas dimensões, né? Uma dimensão mais óbvia seria fazer um Lean nos processos da universidade, né? E eu estou numa universidade pública, né? E a gente sabe que o serviço público ele tem muitas amarras, né? Então, puxa vida, a gente se desespera, né? Você faz um pedido administrativo lá no departamento, ou a contratação de um professor que demora anos, um convênio com uma empresa, demora, né? Então a gente fala, puxa, fazer um Lean nos processos administrativos da universidade já daria um ganho sensacional para a sociedade. Agora, talvez o ganho maior ainda do Lean seria aplicar nas universidades em termos de levar essa filosofia Lean até para o seu ensino, para a sua pesquisa, né? Quer dizer, como a gente levar essa filosofia de resolução de problemas, né? Dentro da formação dos alunos, né? Dentro das pesquisas, né? Então, eu diria, o Lean pode ser aplicado nos objetivos finais, né? Transformando a forma como a gente faz o ensino, pesquisa e extensão, e até nos processos de apoio, né? Acho que nas duas dimensões tem um campo muito grande aí para aplicar. Existem grupos, tá? Existem grupos nos Estados Unidos de professores discutindo o Lean nas universidades, tá? Se você buscar, você pode encontrar. No Brasil, a gente troca algumas ideias, não tem um movimento ainda tão completo. Tão consolidado. Existem iniciativas também, tá? De Lean na universidade. Maravilha. Bom, eu queria encerrar por aqui, né? Nós estamos já um pouquinho além do nosso tempo, mas como tinha bastante pergunta, eu resolvi colocá-las todas. Agradecer novamente o Flávio pelo tempo dispensado aqui conosco nesta noite fria de terça-feira, né? Para falar um pouquinho sobre o que é o Lean, disseminar essa ideia de que o Lean é uma necessidade, né? Eu acho que o termo correto é esse: o Lean é uma necessidade da indústria 4.0, é algo que precisa estar implantado e bem implantado para que os outros processos de implantação da indústria 4.0 façam sentido e tenham resultado, né? Para que as tecnologias que a gente vai colocando tenham resultado. E mostra também uma coisa que a gente veio falando já algumas vezes aqui, que o investimento na indústria 4.0, claro, se eu tenho um caminhão de dinheiro, é muito mais fácil, né? Não é por isso que vai jogar fora, né? Não, mas é mais fácil no seguinte sentido: a gente investe em tecnologia, investe em treinamento, muitas vezes espelha alguma coisa de fora, ou até dentro do Brasil. Já existem indústrias no próprio Brasil, aqui na região de Sorocaba, a gente tem o recém-criado Polo de Excelência, né, de Indústria 4.0, que tem trazido muita coisa. Claro, quando eu tenho um caminhão de dinheiro é muito mais fácil, né? Mas existem formas de, com baixos investimentos ou com investimentos nos lugares certos, que vão dar muito resultado. E aí a filosofia Lean ela é fundamental para a gente descobrir esses gargalos, descobrir onde está tudo isso, né? Fazer com que essa implantação seja menos dolorida, digamos, no bolso, e ela mesmo vá se pagando. Você faz um investimento pequeno, tem resultado, mostra resultado, né? E consegue, com o tempo, ir fazendo cada vez mais. Sem dúvida. Se eu puder dar um recado final, né? Lógico que eu falei de várias armadilhas, né? Puxa, cuidado com isso, com aquilo, mas eu queria dar um sentido positivo, né? Fique atento às oportunidades, né? Se você realmente usar a filosofia Lean, né? Entendendo o seu negócio, entendendo o valor que você vai agregar ao seu cliente e buscar as tecnologias, né? Puxado
por esse raciocínio, você vai conseguir dar um salto fenomenal na sua empresa, né? Então, não perca a oportunidade, né, de toda essa transformação que está disponível, mas use ela dentro do seu sistema de gestão, dentro dos seus objetivos estratégicos e direcionada pelo valor para o seu cliente. E aí você realmente vai se diferenciar dos seus competidores e aplicando esse sentido, né, de passo a passo, colhendo resultados, gerando aprendizado e incorporando a cultura dentro da sua empresa, né? Também tem isso, as pessoas precisam ir se acostumando e usando corretamente. Não adianta dar um salto maior que a perna e as pessoas não usarem e você não tirar o proveito, né? Então, seria esse o recado final. Maravilha. O René colocou aqui a informação que eu já tinha falado, né? Nós temos agora o Centro de Excelência de Tecnologias 4.0 no Parque Tecnológico de Sorocaba. Foi recém-inaugurado. Acho que vale a pena a gente citar. Foi uma conquista aí da sociedade de Sorocaba, de todo um grupo. Eu fiz parte por um tempo, aí eu acabei precisando me afastar, justamente pelo curso de pós-graduação, né, que o Instituto Federal lançou, de 4.0, que inclusive nós estamos com as inscrições abertas. Vai sair, inclusive, um outro projeto de extensão que o Instituto Federal tem, né, que a gente tem esse tripé pesquisa, ensino e extensão. Vai sair aí em breve. Nós temos um podcast que a gente trata sobre temas variados, alguns de tecnologia, cultura e tudo mais, chama What If. E o pessoal do podcast fez uma entrevista comigo sobre o curso da pós-graduação. Vale a pena quem não segue seguir o pessoal, ficou bem legal. Acredito que final dessa semana, comecinho da semana que vem já está no ar. Para quem quiser mais informações sobre a série 4.0, eu deixei o link aí para o pessoal se inscrever. A gente costuma mandar bastante informação. Toda última terça-feira de cada mês tem um encontro conosco. Flávio, muito obrigado. Se eu puder também fazer um convite, quer dizer, quem quiser conhecer mais sobre Lean, tem o nosso site, lean.org.br, tem inúmeros artigos lá e as pessoas podem se aprofundar. É lean.org.br. Isso. Já vou colocar aqui, então, para o pessoal ter acesso ao link. Legal. Tá? lean.org.br. Senhores que nos estão acompanhando até agora, muito obrigado. Boa semana a todos e até o próximo encontro da série 4.0 em 40, que vai ser em julho. Nós estamos só acertando os últimos detalhes, mas nós devemos falar sobre carreiras na indústria 4.0, um negócio muito interessante aí para os nossos alunos, né, e para todos de uma forma geral que estão na indústria. A gente deve tocar aí na parte de carreiras. Legal. Muito obrigado, Flávio, novamente. Obrigado a vocês. Até o próximo encontro, senhores.